Olá, pessoal. Então, a gente está aqui no Excel, né, que eu baixei a planilha aquela que eu falei para vocês. Então, quais são as variáveis que compõem aquela base de dados das chegadas internacionais, né? Então, eu tenho uma variável do tipo data, né, que eu também posso colocar ela de uma outra maneira aqui no programa, né, que é separar o ano, o mês e o nome do mês. Vocês notem que, por exemplo, né, a diferença dessa variável data aqui, né, é o modo como o processador processa isso, né, como é que ele lê isso. Então, aqui ele lê como data e aqui, por exemplo, ele está lendo como número, né, e aqui como nome. Então, por exemplo, se eu for colocar em ordem, aqui vai ficar em ordem alfabética, aqui vai ficar em ordem numérica, enfim. Então, são pequenas diferenças no modo como ele processa isso, mas basicamente é a mesma coisa, né? Eu tenho aqui outras variáveis que a gente chama de variáveis nominais ou categóricas, né? Por exemplo, a questão da via, por ele, onde ele entrou, né? Se é aérea, fluvial, enfim, ou terrestre, né? A sigla da UF por onde a pessoa entrou, o continente de onde ela vem, o país desse continente, e aí as chegadas. Então, a variável numérica que eu tenho aqui são as chegadas, certo? Bom, então como é que eu faço para analisar isso? A gente viu ali, por exemplo, né, naquele dado ali, o primeiro gráfico, né, que eu tinha a soma de todos os argentinos que vieram em determinado ano, depois a soma de determinados outros países, né? Então eles somaram tudo e depois fizeram um ranking, né? Esse é um exemplo de análise que eu consigo fazer a partir desses dados. O Excel, assim como o Google Planilhas também, né, e outros softwares em geral, eles têm uma função que se chama tabela dinâmica, né, na qual eu consigo cruzar esses dados e fazer esses filtros. Como é que eu faço para usar essa tabela dinâmica? Então, eu vou clicar aqui na minha célula A1, né? Vou apertar Shift Ctrl, né? E para o lado, a setinha para o lado. Então, eu selecionei todas as colunas que eu quero, né? E a mesma coisa para baixo, né? Shift Ctrl, a setinha para baixo. Eu seleciono o conjunto inteiro dos meus dados, né? Então, a gente vê aqui, por exemplo, né? Eu tenho 1.228 365 colunas, né, linhas, né? Então a gente vê o quanto é grande, né, esse conjunto de dados, né? E o Excel ele tem um certo limite de processamento. Então, digamos, se eu tivesse a série inteira, né, desde 89, lá eu tenho que usar outros programas porque o Excel já não dá conta disso. Mas então, eu selecionei esse meu esse meu conjunto de dados, e aí eu vou vir aqui na opção inserir, né, no Excel inserir tabela dinâmica, tá? E aí eu vou criar uma tabela dinâmica, vou criar uma nova planilha, né, que eu posso digitar manualmente se eu quiser o intervalo de dados, ok, tá? E aí ele me criou essa planilha aqui. Então vocês notem aqui que eu tenho esse campo em que vai aparecer a planilha, e aqui na direita, né, eu tenho as colunas, as linhas e os valores. E aí e aqui as variáveis, né? Então eu vou poder arrastar as coisas e ir cruzando esses dados. Então, por exemplo, se eu vou botar o continente aqui em linhas, né? Então eu tenho aqui todos os continentes, né? E eu quero saber a soma das chegadas em todos os continentes. Então aqui está escrito a soma de chegadas, né? Isso é importante eu ver, porque às vezes eu posso vir aqui em configuração do campo valor, por exemplo, e pedir outras coisas. Eu posso pedir a contagem, né? Quantas vezes aparece ali, né? No, enfim, no conjunto de dados, ou a média, ou o máximo, ou o mínimo, né? Então eu tenho essas outras possibilidades, ou desvio padrão, enfim, essas outras possibilidades. Aqui no caso eu quero a soma de todo mundo, né? Quero saber todos. Então eu tenho naquele conjunto ali, né, de 2019 a 25 aqui, a soma de todos, né? Se eu quiser visualizar isso aqui melhor, né, eu posso selecionar esses números aqui, e aqui em página inicial, eu posso escolher o formato de número que eu quero. Então, posso colocar aqui número, né? E vou escolher, por exemplo, número. Não quero casa decimal, porque são números inteiros, não tem por que eu ter casa decimal, mas eu quero esse separador de 1.000, né? Então, ó, já fica um pouco mais fácil de visualizar. Ele não mudou nada aqui, né? Ele não inseriu esse ponto, ele só mudou a forma de eu visualizar os dados, certo? Bom, eu posso também colocar algum dado nas colunas, por exemplo, o ano que eles vieram, né? Então, vou colocar aqui, arrastar o ano na coluna, né? Então, eu tenho aqui, né, por continente, por ano, esse conjunto e aqui os totais gerais aqui nas linhas, né? Então, aqui o total geral de 2019, ó, quanto cada veio em 2019,
e aqui o total geral daquele continente no conjunto de anos, certo? Bom, então, essa planilha dinâmica é interessante de eu fazer os cruzamentos aqui, né? Mas eu tenho outras possibilidades depois que eu vou calcular, ou se eu quiser fazer os gráficos, é interessante eu selecionar esses dados, copiar eles, né, com Ctrl C, e eu colocar eles numa outra planilha aqui embaixo, né, aqui embaixo. Então, eu coloquei na 2 aqui. E então, copiei lá com Ctrl C, e aí eu vou colar especial aqui valores, né? Então, eu tenho só os valores copiados aqui, tá? Então, fica mais fácil de eu fazer algumas manipulações que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Bom, eu tenho, por exemplo, né, uma pergunta que eu gostaria de responder né, qual a participação de cada continente nas chegadas de turistas no Brasil? Como é que eu faço para calcular isso? Né? Então, isso vai ser uma taxa, né? O que eu vou fazer? Eu copiei aqui, ó, esse conjunto, vou copiar aqui só a estrutura, né, da tabela. Ó, copiei de novo e coloquei aqui. Aqui eu posso substituir por continente, né, para ficar mais claro. Bom, então, essa minha pergunta é o quê? É a taxa, né, de quanto a África, por exemplo, representa nesse total geral aqui de 2019. Né? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer igual, então, quanto a África representa em 2019, dividido por esse total geral. Bom, então a gente tem aqui 0,01, né? O que quer dizer esse dado? Né? É o quanto a África representa ali no total geral. Se eu, de novo, vier aqui na função número, né, e escolher porcentagem, ó, a gente vai ver que ele colocou em forma de porcentagem e arredondou para 2. Eu posso escolher mais casas, né, ter mais casas aqui, por exemplo, então 1,5, 1,51, né? Então, a gente vê que a África, né, no conjunto aqui representa 1,51. Eu poderia fazer essa digitação para todos, né? Então, América Central e Caribe, colocar aqui e dividir pelo total geral. Mas tem um jeito mais fácil de eu fazer isso no Excel, né? Como é que é esse jeito mais fácil? Eu boto o igual aqui, então, vou colocar, então, Central e Caribe, vou colocar dividido pelo total geral, só que eu vou usar um símbolo aqui, que é o cifrão, né? O cifrão, ele vai prender um determinado número. Então, por exemplo, se eu usar esse cifrão aqui, ó, B, cifrão 10, né? Ele prendeu, vocês viram que deu o mesmo resultado, e aí eu posso só arrastar e ele vai me fazer toda a conta para todos, né? Um jeito que eu sei que está certo é que no total geral aqui tem que dar 1, né? O 100%. Então, deu 1, tá certo. E eu posso, da mesma maneira, né, arrastar isso para os outros, né? Então, posso arrastar para todo mundo aqui, tá? Também, né, até esse final aqui, certo? E aí depois é interessante só eu clicar aqui, né, e ver, por exemplo, se está vindo certo, ó. A coluna I9, que é essa daqui, está dividida pela I10. Então, tá ok, tá certo, né? Bom, posso colocar isso no formato porcentagem ali também, né? Então, você nota que é a mesma coisa, né? O 0, alguma coisa, né, vai ser a porcentagem, 1 ao 100%. Então, ó, então aqui eu tenho, né, esse conjunto. Eu posso ver, por exemplo, aqui nesses dados, né, que a América do Sul segue sendo o principal emissor de visitantes para o Brasil, né, depois eu tenho aqui a Europa com 20%, né, então aqui eu tenho por ano, né, e aqui um total geral, né? Esse total geral seria também uma média, né? O que que acontece aqui, né? Eu tenho esse total geral que é o que? A soma de todos esses números. Então, por exemplo, se eu só selecionar eles, né? E for ver aqui embaixo, ó, o Excel ele me mostra quanto é que é a soma, sem eu precisar até usar fórmula, calcular, ele já me mostra, né? E quantas células eu selecionei. Então, 7, né? Então, se eu pegar esse valor aqui, ó, né, do 397 mil dividido por 7, eu vou ter essa média, por exemplo, de quanto é que a África emitiu por ano, né? E
Então, esse valor aqui, né, a soma de todos, né, dividido por todos os continentes, se eu fizer na, na linha, né, ao invés de fazer na coluna, como eu fiz aqui, como eu mostrei aqui para vocês o 7, né, se eu pegasse, por exemplo, esse conjunto aqui, né, então, ó, a soma de todos, né, vocês notem aqui, ó, 351 mil, deu a mesma coisa aqui no total geral, né, e eu tenho oito linhas, né, então, se eu pegar esse número aqui e dividir pelo total geral, eu vou ter a média também de quanto cada continente emitiu, né? Então é isso. Bom, então essa daqui é a chegada, né, da participação dos turistas no Brasil. Uma outra coisa que eu quero saber, né, que eu quero responder, é como é que isso variou ao longo do tempo. Será que, enfim, a gente nota que a participação foi meio semelhante, né? Mas eu quero saber como é que isso mudou, né? Então, eu quero calcular então a variação geral, né? Posso, por exemplo, buscar saber, né, como é que foi a queda na pandemia. Então, qual foi, né, a variação de 2019 para 2020, né? Então, essa é a minha pergunta aqui, né? Será que foi uniforme ou não, né? Bom, então eu vou de novo aqui copiar essa estruturinha da tabela, né? E E aí, então, aqui eu quero saber essa variação, né? Eu tenho duas formas de fazer a variação. Eu tenho a variação absoluta, né? Ou seja, no absoluto quanto mudou, e a variação relativa, ou seja, em termos percentuais, né? Traduzindo isso em termos percentuais. Então, se eu for fazer a variação absoluta, né? Aqui, ó, absoluta, eu vou colocar igual, né? O ano final aqui, que é 2020, então quanto que de 2020, né, menos o ano inicial. Então, eu percebo aqui, a maior parte vai dar valores negativos, né? Dando dois cliques também ele faz isso de arrastar, né, que eu tinha comentado. Vou colocar aqui o formato número com o separador de milhar para ficar mais fácil de eu visualizar. Ó, então a gente vê o quanto caiu, né? Então, em 2020 eu tive 4 milhões de visitantes a menos, né, do que em 2019. Bom, e como é que eu faço isso em termos relativos, né? Então, eu tenho a variação relativa. Tá? Eu tenho duas maneiras de fazer a variação relativa, né? Uma delas seria, né, eu pegar esse meu número aqui, né, a variação absoluta, né, e dividir, portanto, né, pelo conjunto inicial, né? E aí eu tenho aqui foi, né, se eu colocar em porcentagem, menos 78%, né? E aqui para os outros anos, né? Uma outra maneira que eu tenho de fazer isso, que ela é mais fácil em termos computacionais, né, é a seguinte fórmula, né? Eu colocar igual aí o ano final, né, dividido pelo ano inicial, e aí eu tenho aqui o quanto o ano final vai representar do inicial, né? E vou tirar a base, né? Vou tirar o 1, tá? Então, vocês notem que o valor deu o mesmo, tá? Eu vou selecionar aqui, deu dois cliques, e aqui coloquei em porcentagem, tá? Então, são duas maneiras, digamos assim, de calcular a variação relativa, né? Então, uma, primeiro eu faço absoluta e depois divido pelo valor inicial, né? E a segunda, então, eu faço o valor final dividido pelo valor inicial menos um. Bom, então isso foi a variação, né, de 2019 para 20. Agora eu quero saber como é que foi a recuperação, né? Então, eu vou comparar, por exemplo, né, 2025, né, com o período ali de 2020, né? Então, 2025, 2020, né? Como é que eu vou fazer isso, então? Variação absoluta, né? Vou pegar, então, 2025 em cima, né? Tá?
pegar o 2025, vou tirar o 2020. Só tenho que arrastar isso em cima aqui e calculei esses dados aqui. E a relativa, então, são aquelas fórmulas, né? Eu posso também escrever direto. Eu sei que a célula é H2 e C2, né? Uma e outra. Então, eu posso colocar aqui, ó, H2 dividido por C2, né? Vou colocar o parênteses aqui, não esqueci. Ó, H2, né? Por C2 menos 1. Aqui em cima, né? Não, ó, coloquei o Enter. Ó, e aí, dei os dois cliques e coloquei em porcentagem. Ó, então, a variação relativa de 25 para 20, a gente teve um aumento bastante forte, né? Maior, inclusive, que a queda, né? Ah, bom, então eu quero comparar, então, como é que está 2025 em relação a 2019, né? Que foi o ano base, né? 2019. E aí, como é que eu vou fazer isso? Né? Eu quero saber só a relativa, não quero mais saber a absoluta, né? Então, eu vou pegar, então, 2025, que é o H2, né? Eu vou dividir pelo 19, sempre lembrando meus parênteses aqui, e vou colocar menos 1. E aí vou dar dois cliques aqui, para ele, não, vou arrastar, e aí em formato porcentagem. Ó, então a gente viu que de 2025 para 19, ou seja, né, sem considerar a pandemia, eu tive um crescimento de 44% no geral de turistas do Brasil. Né, e aí, se eu quiser analisar esses dados por continente, né, especificados aqui, eu tenho essa minha possibilidade aqui. Né? Então, a gente vê, por exemplo, que o que mais cresceu foi a América Central e Caribe, em termos relativos, né? Mas a maior parte do crescimento acho que não veio dali, né? Se a gente for ver, por exemplo, em termos absolutos, e aí então, né, não fiz naquela hora, vou fazer aqui o absoluto, né? Eu vou fazer aqui o absoluto. Então, eu vou colocar igual, ó, 25 menos 2019. Dei dois cliques ali, vou colocar o meu formato de número aqui, para ficar mais fácil usar o separador de milhar. Ó, então a gente viu que, por exemplo, né, na África eu tive uma queda, né? E América Central aqui, ó, tive um aumento de 92%, mas foi só 47 mil pessoas, né? O grosso, digamos assim, a maior parte do aumento, ele vem realmente da América do Sul, né? Com 2 milhões e 390, tá? Então, isso são formas aqui que eu tenho de fazer essa análise. Então, o que que a gente viu aqui, né? Como fazer a planilha dinâmica, né? No Excel, como copiar esses dados depois para uma outra planilha e como manipular isso, né? Fazer algumas taxas, por exemplo, de participação de cada continente, né? E fazer essa variação absoluta e relativa, né? Outras questões que são interessantes, por exemplo, é eu saber o mínimo e o máximo, né? Então, uma outra coisa que eu poderia fazer aqui, né? É também usar filtros, né? Se eu quiser ordenar esses dados e fazer gráficos, enfim, eu posso vir aqui em classificar e filtrar, né? E colocar um filtro, tá? Então ele colocou essa seta aqui, né? E eu posso, se eu quiser aqui, vir aqui para ele alinhar à esquerda para eu conseguir enxergar esse número, tá? E então, por exemplo, eu quero saber no geral, né? Classificar isso do maior para o menor. Ó, então, claro que ele ficou o total geral aqui que estava na minha célula, né? Mas, fora isso, então tem aqui, ó, América do Sul, Europa, né? Enfim, América do Norte, aqui como estão classificados esses dados, né? A gente vê que variou tudo isso aqui, ó. Então, sempre quando eu vou fazer essas mudanças, o que que aconteceu? Como esses dados aqui estavam todos por fórmula, né? Quando eu mexi aqui, ele acabou misturando todas as fórmulas, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter. Eu vou voltar aqui, né? A classificação estava por rótulo aqui. Vou voltar aqui. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter cuidado no Excel, né? Então, o bom sempre é o quê? Depois que eu conseguir fazer os dados tá certinho como eu quero, eu vou
copiar eles, né? E vou colar aqui como valores, né? E aí, então, ele não é mais fórmula, ele vai ser um valor, né? E aí eu posso mudar aqui, ó, ordenar aqui de novo, como eu estava mostrando para vocês, e o valor aqui embaixo não muda, né? Porque eles já são planilhas, já são tabelas independentes, assim, digamos, né? Não estão mais vinculadas, porque eu copiei o valor ali, não está mais por fora, né? Bom, então é isso, tá? Eu gostaria que vocês fizessem o exercício de fazer o seguinte, de fazer esses mesmos dados aqui, essas mesmas operações que eu fiz aqui, só que ao invés dos continentes, vocês analisassem as vias de acesso, né? Então, vocês vão, né? Bom, as chegadas ficam, né? Vocês vão substituir aqui o continente pela via, tá? Então, aqui os dados, né? E aí, então, fazer essa mesma planilha e depois buscar interpretar isso, né? Como eu estava fazendo com vocês, procurando os significados daqueles aspectos ali, tá certo? Então, isso é um ponto, né? O outro também que eu acabei não mostrando, que eu posso... E agora é como a gente faz alguns gráficos, né? Eu acho que esse vídeo está muito comprido já, eu vou pausar ele e aí eu vou seguir com os gráficos, certo? Então, até mais. Vou dar interromper a gravação.